desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Um dos problemas cruciais do ser humano é o seguinte, especialmente hoje, quando nós vivemos esta pandemia, é que a gente se coloca esse problema. Por que a doença, a dor, a morte? Por que tanto sofrimento? Sofrimento físico e sofrimento interior. Não sei se vocês já se perguntaram por que tudo isso. Especialmente quando as pessoas de fé, como vocês, começam a pensar sobre este tema e se pergunta: se Deus é bom, por que deixa os seus filhos sofrer tanto? Especialmente depois, quando acontece a morte de um inocente, morte de uma criança, uma criança que nasce com problemas, leva no hospital e tem que fazer cirurgia. Então as pessoas dizem: mas por que esta criança inocente tem que sofrer tanto? Vou traduzir um pouco para os italianos, porque esse é o problema que os italianos se colocam muitas vezes também. O grande problema que molte volte noi dobbiamo affrontare nella vita, specialmente oggi con questa pandemia, perché la sofferenza, perché la morte, perché ci ammaliamo e chiediamo al Signore e sembra che Lui non ci ascolta, specialmente quando capita con bambini inocenti. Perché questo innocente deve soffrire tanto, deve muore? Questa è una problematica che già un livro da Bíblia, é o livro de Jó, já colocava. Não sei se vocês acompanharam bem esta primeira leitura que é tirada do livro de Jó.
libro di Giobbe già metteva questo problema, e dice, olha, leio só umas frases aqui, né? Que diz o seguinte: eu passo a noite no sofrimento, desejando que apareça o dia, aí vem o dia, então tanto sofrimento, eu quero dormir de novo. Quando eu poderei levantar-me? Espero novamente a tarde e me encho do sofrimento até o anoitecer. Ainda depois diz assim, os dias passam sem esperança. Sem esperança. A minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Inclusive, eu estava lendo uma frase ontem, que dizia o seguinte, olha, reflete um pouco esta realidade do sofrimento colocado, inclusive, pelo livro de Jó. Milhões de brasileiros não veem a felicidade, cabendo-lhes dias e noites, semanas, meses e anos de sofrimento e decepção. Eu me lembro sempre de uma senhora, bem aqui nesta região, ainda há muitos anos atrás, ela assim falou para mim, dizendo, Frei, eu nunca tenho um momento de alegria na minha vida. Uma vida cheia de dor, de sofrimento, de angústia. Às vezes até a pessoa está bem fisicamente, está bem de saúde, mas não está bem por dentro. Muita tristeza, depressão, angústia. E não sei se vocês que estão aqui, tem alguém de vocês que nunca sofreu na vida? Levanta o braço que nunca sofreu. Ninguém levantou o braço, né? Nessuno ha alzato la mano dicendo che mai ha sofferto nella sua vita. Sofferenza fa parte della vita. Olha, gente, diante dessa problemática, não é fácil dar uma resposta. Principalmente, como eu disse, quando a gente começa a pensar em Deus, e a gente pergunta por que Deus, que é pai e mãe, ele não cuida dos seus filhos. Inclusive, tem, não sei se você lembra, uma frase de Jesus que dizia, por que vocês estão preocupados? Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das plantas. É por que vocês estão preocupados? Então a pessoa um dia falou assim, é porque o Senhor não cuida de nós. Cuida dos passarinhos, mas não cuida de nós. Falou assim, né? Será que não cuida de nós? Para dizer que é um problema sério. E realmente não existe uma resposta que possa satisfazer. Não existe. Podemos encontrar alguma luz. E o próprio Evangelho que acabamos de ler hoje te dá uma certa luz diante dessa problemática toda. Aí o Evangelho, Marcos escreve aqui no Evangelho, que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Foi para a casa de Pedro. Vai ver que ia almoçar lá na casa de Pedro. Aí, chegando em casa, encontrou a sogra de Pedro na cama. Então você vê que Pedro era casado, devia ter mulher lá também, né? Mas aqui fala só da sogra. Encontrou a sogra doente. Olha que palavras bonitas que Marcos escreve aqui. Ele se aproximou da mulher, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Jesus pegou ela pela mão, estava com febre, levantou-a da cama e ela se pôs a servir, se pôs então a fazer o almoço. Depois ainda Marcos escreve o seguinte, que todo mundo ficou sabendo que Jesus estava aí,
E à tardezinha, depois do pôr do sol, porque no sábado ninguém podia fazer nenhum trabalho, então depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelos demônios. Levaram todos os doentes. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Quando vocês veem estas expressões na Bíblia que Jesus expulsou os demônios, não é aquele demoninho de chifre, não é esse que ele está expulsando. Ele está expulsando as doenças psíquicas, que muitas vezes, especialmente quem pegava aquelas doenças, vamos dizer que às vezes derrubava a pessoa, como chama, né? Tem aquela doença onde a pessoa se joga. Epilepsia. Por exemplo, epilepsia, tal. O pessoal pensava que era o demônio, né? Então Jesus usa a linguagem própria da época. Quando fala que Jesus curava os doentes e expulsava os demônios, significa que Jesus, ele curava as pessoas, seja da doença física que da doença psíquica, espiritual. As pessoas que se aproximavam de Jesus, elas se sentiam bem. Parece que Jesus transmitia uma força positiva. E as pessoas ficavam bem. Por quê? Porque Jesus, ele cura uma multidão de pessoas atormentadas por doenças de todo tipo, física, psíquica e espiritual. E parece que Jesus, ele não aguentava quando se encontrava diante de uma pessoa que estava sofrendo. Sabe? Parece que ele, diante da pessoa que sofria, que tinha alguma doença, ele devia fazer alguma coisa. Precisava fazer alguma coisa para a pessoa se sentir bem. Então, vocês estão percebendo o seguinte: Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele veio aqui, como ele mesmo disse, para que todos tenham vida, tenham saúde. E nós vemos por esta página do Evangelho que Deus, ele quer saúde para o povo, quer vida para o povo, porque Jesus foi enviado por Deus. Se Deus quisesse o sofrimento e a morte das pessoas, Jesus não faria isso. Então significa ele curando as pessoas, significa primeiro que Deus não quer a morte, não quer a doença, não quer o sofrimento. Deus não quer isso. De vez em quando, né, o povo tem uma expressão assim, muitas vezes para confortar as pessoas que estão sofrendo, tal, né? Dizendo assim: olha, a pessoa está doente, vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos conformar. Tudo bem, as pessoas dizem isso, né, com boas intenções, para dar um conforto, uma palavra, mas não está certo. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer saúde. Então, essa é a primeira coisa que Jesus traz para nós. Deus não vuole a morte e a sofferenza. Não é o Signore che vuole che una persona sia malata. E noi abbiamo visto qui nel Vangelo che Gesù è venuto per curare le persone. Questa è la prima cosa che dobbiamo mettere nella nostra testa e nel nostro pensiero. Federico non è il Signore che ha tolto Zaira dalla sua casa e l'ha mandata in ospedale. Non è il Signore che vuole la morte, Lui vuole solo la vita. E perché? E perché então esiste isso? Então, gente, se Deus não quer a doença, a morte, por quê? Nós temos alguma resposta que pode nos ajudar a entender um pouco. Primeiro, você veja, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele quis se tornar gente como nós. Ele sofreu ou não sofreu? Jesus sofreu ou não sofreu? Sofreu. Jesus ha sofferto o non ha sofferto? Lui che è il figlio di Dio è venuto qui, ha preso la natura umana, e la natura umana è imperfetta, la naturaleza umana è imperfetta.
por isso que ele, se tornando gente como nós, ele assumiu a natureza humana. E a natureza humana, ela não é perfeita. Se, por exemplo, um carro não é perfeito, de vez em quando aparece algum defeito, e aí é algum problema. Assim acontece conosco, que assume a natureza humana, que é uma natureza imperfeita, é sujeito a isso, é sujeito à doença, ao sofrimento e à morte. Essa é a primeira causa. Então, a dor e o sofrimento são provocados, primeiro, pela natureza humana, que é imperfeita, e também pela maldade do ser humano. Por exemplo, dizem que esse vírus que apareceu ultimamente é consequência da destruição do planeta Terra. Destrói as plantas, as florestas, polui os rios. Isso pode entrar, fica à vontade. Polui os rios, destrói o meio ambiente, que causa toda esta doença no mundo. Então, por isso que não é Deus o culpado, o próprio ser humano, muitas vezes, com a sua maldade, com a sua ganância, ele provoca todas essas doenças. E você veja que Jesus foi vítima também disso, foi vítima da maldade humana, porque ele foi preso, torturado e morto. Então, esse que no fundo é a causa de tanto sofrimento. E por que então Jesus assumiu tudo isso? Porque Deus que é bom, nos quer bem, Ele quis viver no meio de nós para nos ajudar. Ninguém pode dizer a Deus, o Senhor não sabe o que é sofrimento. Ele sabe sim. Jesus sabe o que é sofrimento. E Ele assumiu a natureza humana, assumindo as consequências de tudo isso, para estar junto de nós, ao nosso lado, junto conosco, para nos dar força, para lutar contra tanta dor, tanto sofrimento e tanta doença. Por isso que quando você está na pior, e você pede a Deus, faz novena, reza, e a pessoa não fica boa, parece que Deus não escuta. Deus escuta sim, está ao seu lado, está lhe dando força para você lutar contra tanto sofrimento e tanta doença. Eu lembro sempre de uma senhora que perdeu seu único filho. Acho que eu já contei para vocês este fato. Perdeu o único filho, estava num sofrimento terrível. E ela dizia assim, no desespero de uma mãe: olha, Deus me abandonou, Deus não escuta a minha oração, Deus me abandonou. Eu falei para ela, primeiro, diante de tanto sofrimento, a gente não tem muitas palavras a dizer, né? Mas eu falei para ela: olha, a senhora está sofrendo tanto, que humanamente falando, a senhora não aguentaria tudo isso. A senhora está aguentando tanto sofrimento porque Deus está com a senhora. Deus está com a senhora. Por isso que no momento da dor e do sofrimento, Jesus, com o seu sofrimento, está junto conosco para nos dar força, coragem, enfrentar o sofrimento. Essa é a primeira coisa. Do outro lado, nós devemos fazer aquilo que Jesus ensina. Você veja, Jesus foi na sogra de Pedro, pegou pela mão e ajudou a levantar-se. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas que esperam alguém que lhe dê uma mão que possa ajudar a se levantar. Nunca abandonemos nossos doentes, enfermos. Vamos ajudar as pessoas que estão doentes. E depois outra coisa, gente. Deus quer saúde pelo povo. Vamos lutar para que haja um sistema de saúde que possa atender com dignidade a todo esse nosso povo. Lutar pelo sistema de saúde. Jesus faria isso hoje junto conosco aqui. Porque olha, você vê, especialmente com este Covid,
Quem tem dinheiro vai nos melhores hospitais, melhores médicos, dificilmente morre. E o povo fica morrendo na fila do SUS, sem oxigênio. Isso é justo? Isso não é justo. E nós não podemos ficar parados, simplesmente aceitando esta realidade. Deus não quer isso. Ele quer que o povo tenha saúde, mas a saúde não cai do céu, tem que ser uma conquista nossa. Viu, gente? E não podemos permitir que aconteça isso, porque seja quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, são todos filhos e filhas queridas de Deus, e todo mundo tem direito de ser atendido com dignidade e da melhor forma na sua saúde. É ou não é, gente? Por isso que não vamos dar culpa a Deus se o povo morre, está doente. E nós que devemos arregaçar as mangas e combater contra todas essas formas humanas que destroem a vida do povo. E por fim diz o Evangelho que Jesus chegou à noite, de madrugada, ele se retirou para rezar. E o povo até estava procurando ainda onde que ele está. Ele estava num lugarzinho, sozinho, rezando. Ele sentia a necessidade de pedir força ao Pai para combater tanta doença, tanta morte. No dia 11, próximo, quinta-feira, dia de Nossa Senhora de Lourdes, é o Dia Mundial dos Enfermos. Quantas pessoas enfermas, doentes, aqui no Brasil, no mundo. Você veja aqui pela Covid, quanta gente que morre. Vamos fazer como dia, vamos rezar. É hoje de modo especial. Vamos rezar. Para que todo esse povo que está sofrendo possa ter esta força, coragem que Jesus quer dar a todo mundo. Tudo bem, gente? Tá bom?